O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Bom Tempo, edição 2013, capítulo 1, a mercadoria. 1.1, 2. O duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. Inicialmente, a mercadoria apareceu-nos como um duplo, de valor de uso e de valor de troca. Mais tarde mostrou-se que também o trabalho, na medida em que se expressa no valor, já não possui os mesmos traços que lhe cabem como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla do trabalho contido na mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Nota 12. Karl Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política, citação, página 12 e 13. Como esse ponto é o centro em torno do qual gira o entendimento da economia política, ele deve ser examinado mais de perto. Temos duas mercadorias, por exemplo, um casaco de 10 braças de linho. Consideremos que a primeira tenha o dobro do valor da segunda, de modo que, se 10 braças de linho igual a V, o casaco é igual a 2V. O casaco é um valor de uso que satisfaz uma necessidade específica. Para produzi-lo, é necessário um tipo determinado de atividade produtiva, a qual é determinada por seu escopo, modo de operar, objeto, meio e resultado. O trabalho, cuja utilidade se representa assim no valor de uso de seu produto, ou no fato de que seu produto é um valor de uso, chamaremos aqui, resumidamente, de trabalho útil. Sob esse ponto de vista, ele será sempre considerado em relação ao seu efeito útil. Assim como o casaco e o linho são valores de uso qualitativamente distintos, também o são os trabalhos que os produzem, a alfaiataria e tecelagem. Se essas coisas não fossem valores de uso qualitativamente distintos, e por isso produtos de trabalho úteis qualitativamente distintos, elas não poderiam de modo algum se confrontar como mercadorias. O casaco não é trocado por casaco. Um valor de uso não se troca pelo mesmo valor de uso. No conjunto dos diferentes valores de uso, ou corpos de mercadorias, aparece um conjunto igualmente diversificado, dividido segundo o gênero, a espécie, a família e a subespécie de diferentes trabalhos úteis, uma divisão social do trabalho. Tal divisão é condição da existência da produção de mercadorias, embora esta última não seja inversamente a condição da existência da divisão social do trabalho. Na antiga comunidade indiana, o trabalho é socialmente dividido sem que os produtos se tornem mercadorias. Ou, para citar um exemplo mais próximo, em cada fábrica o trabalho é sistematicamente dividido, mas essa divisão não implica que os trabalhadores troquem entre si seus produtos individuais. Apenas produtos de trabalhos privados, separados e mutuamente independentes uns dos outros, defrontam-se como mercadorias. Viu-se, portanto, que no valor de uso de toda mercadoria reside uma determinada atividade produtiva adequada a um fim, um trabalho útil. Valores de uso não podem se confrontar como mercadorias se não residem neles trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Numa sociedade cujos produtos assumem genericamente a forma de mercadoria, isto é, uma sociedade de produtores de mercadorias, nessa diferença qualitativa dos trabalhos úteis, executados separadamente uns dos outros, como negócio privado de produtores independentes, desenvolve-se como um sistema complexo, uma divisão social do trabalho. Para o caso, é indiferente se ele é usado pelo alfaiate ou pelo freguês do alfaiate, uma vez que, em ambos os casos, ele funciona como valor de uso. Tampouco a relação entre o casaco e o trabalho que o produz é alterada pelo fato de a alfaiataria se tornar uma profissão específica, um elo independente no interior da divisão social do trabalho, onde a necessidade de vestir-se o obrigou. O homem costurou por milênios, e desde muito antes que houvesse qualquer alfaiate. Mas a existência do casaco, do linho e de cada elemento da riqueza material não fornecido pela natureza teve sempre de ser mediada por uma atividade produtiva especial, direcionada a um fim, que adapta matérias naturais específicas a necessidades humanas específicas. Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do trabalhismo entre homem e natureza, e, portanto, da vida humana. Os valores de uso
casaco, linho, etc., em suma, os corpos das mercadorias não são nexos de dois elementos, matéria natural e trabalho, subtraindo-se a soma total de todos os diferentes trabalhos úteis contidos no casaco, linho, etc. O que resta é um substrato material que existe na natureza, sem a interferência da atividade humana. Ao produzir, o homem pode apenas proceder como a própria natureza, isto é, pode apenas alterar a forma das matérias. Nota: todos os fenômenos do universo, sejam eles produzidos pelas mãos do homem ou pelas leis gerais da física, não são, na verdade, criações novas, mas apenas uma transformação da matéria dada. Aglutinar e separar são os únicos elementos que o espírito humano encontra continuamente na análise da reprodução. E o mesmo se dá com a reprodução do valor de uso, embora aqui, em sua polêmica contra os fisiocratas, Verri não sabia exatamente a que tipo de valor ele se refere. E da riqueza, quando a terra, o ar, a água se transformam em cereal nos campos, ou quando pelas mãos do homem a secreção de um inseto se transforma em seda, ou alguns pequenos pedaços de metal se conjugam para formar um relógio. Pietro Verri, 1771, primeira edição, na edição dos economistas italianos realizada por Custódio. Tomo 15, parte moderna, página 21 a 22. Mais ainda, nesse próprio trabalho de formação, ele é constantemente amparado pelas forças da natureza. Portanto, o trabalho não é a única fonte dos valores de uso que ele produz, a única fonte de riqueza material. O trabalho é o pai da riqueza material, como diz William Pett, e a terra é a mãe. Passemos então da mercadoria como objeto de uso para o valor mercadoria. De acordo com nossa suposição, o casaco tem o dobro do valor do linho. Essa é, porém, uma diferença meramente quantitativa, que por ora ainda não nos interessa. Recordemos por isso que se o valor de um casaco é o dobro de 10 braças de linho, então 20 braças de linho têm a mesma grandeza de valor de um casaco. Como valores, o casaco e o linho são coisas de igual substância, expressões objetivas do mesmo tipo de trabalho, mas alfaiataria e tecelagem são trabalhos qualitativamente distintos. Há, no entanto, circunstâncias sociais em que a mesma pessoa costura e tece alternadamente, de modo que esses dois tipos distintos de trabalho são apenas modificações do trabalho do mesmo indivíduo, e ainda não constituem funções fixas, específicas de um indivíduo ou de indivíduos diferentes. Assim como o casaco que nosso alfaiate faz hoje e as calças que ele faz amanhã pressupõem somente variação do mesmo trabalho individual. A evidência nos ensina, além disso, que em nossa sociedade capitalista, a depender da direção cambiante assumida pela procura de trabalho, uma dada porção de trabalho humano será alternadamente oferecida sob a forma de alfaiataria e da tecelagem. Essa variação de forma do trabalho, mesmo que não possa se dar sem atritos, tem necessariamente de ocorrer, abstraindo-se da determinidade da atividade produtiva e, portanto, do caráter útil do trabalho. Resta o fato de que ela é um dispêndio de força humana de trabalho, alfaiataria e tecelagem, embora atividades produtivas qualitativamente distintas, são ambas dispêndio produtivo do cérebro, músculo, nervos, mãos, entre outros, humanos. E, nesse sentido, ambas são trabalhos humanos. Elas não são mais do que duas formas diferentes de se despender força humana de trabalho. No entanto, a própria força humana de trabalho tem de estar mais ou menos desenvolvida para poder ser despendida desse ou daquele modo. Mas o valor da mercadoria representa unicamente trabalho humano, dispêndio de trabalho humano. Ora, assim como na sociedade burguesa, um general ou um banqueiro desempenha um grande papel ao passo que o homem comum desempenha, ao contrário, um papel muito miserável, o mesmo ocorre aqui com o trabalho humano. Nota 14. Conferir. Hegel, Filosofia do Direito, Berlim, 1840, página 250, inciso 190. O mesmo ocorre aqui com o trabalho humano. Ele é dispêndio da força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem qualquer desenvolvimento especial, possui em seu organismo corpóreo. O próprio trabalho simples médio varia de certo seu caráter em diferentes
países e épocas culturais, porém é sempre dado numa sociedade existente. O trabalho mais complexo vale apenas como trabalho simples potenciado, ou antes, multiplicado, de modo que uma quantidade menor de trabalho complexo é igual a uma quantidade maior de trabalho simples. Que essa redução ocorre constantemente é algo mostrado pela experiência, mesmo que uma mercadoria seja o produto de trabalho mais complexo. Seu valor a equipara ao produto do trabalho mais simples, e desse modo representa ele próprio uma quantidade determinada de trabalho simples. Nota 15. O leitor deve notar que não se trata aqui da remuneração ou do valor que o trabalhador recebe, por, digamos, uma jornada de trabalho, mas sim do valor das mercadorias nas quais sua jornada de trabalho se objetiva. A categoria do salário ainda não existe em absoluto nesse estágio da nossa exposição. As diferentes proporções em que os diferentes tipos de trabalho são reduzidos ao trabalho simples, como sua unidade de medida, são determinadas por meio de um processo social que ocorre pelas costas dos produtores e lhes parecem, assim, ter sido legada pela tradição. Para fins de simplificação, de agora em diante, consideraremos todo tipo de força de trabalho diretamente como força de trabalho simples, com o que apenas nos poupamos o esforço da redução. Assim como nos valores casaco e linho está abstraída a diferenciação entre seus valores de uso, também nos trabalhos representados nesses valores não se leva em conta a diferença entre suas formas úteis, a alfaiataria e a tecelagem. Assim como os valores de uso, casaco e linho constituem nexo de atividades produtivas orientadas a um fim e realizadas com o tecido e o fio, ao passo que os valores casaco e linho são, ao contrário, simples galerias de trabalhos também os trabalhos contidos nesses valores não valem pela relação produtiva que guardam com o tecido e o fio, mas tão somente como dispêndio de força humana de trabalho. A alfaiataria e tecelagem são elementos formadores de valores de uso. Casaco e linho, precisamente devido às suas diferentes qualidades, constituem substâncias do valor do casaco e do valor do linho, somente na medida em que se abstraem suas qualidades específicas e ambas possuem a mesma qualidade, a quantidade do trabalho humano. Casaco e linho não são apenas valores em geral, mas valores de determinada grandeza, e de acordo com nossa suposição, o casaco tem o dobro do valor de 10 braças de linho. De onde provém essa diferença de sua grandeza e de seu valor? De fato, de que o linho contém somente a metade do trabalho contido no casaco, pois para a produção do último requer-se um dispêndio de força de trabalho durante o dobro do tempo necessário à produção do primeiro. Portanto, se em relação ao valor de uso o trabalho contido na mercadoria vale tão somente qualitativamente em relação à grandeza de valor, ele vale apenas quantitativamente. Depois de ter sido reduzido a trabalho humano, sem qualquer outra qualidade. Lá trata-se do como e do que do trabalho. Aqui trata-se de seu quanto, de sua duração. Como a grandeza do valor de uma mercadoria expressa apenas a quantidade de trabalho nela contida, as mercadorias devem, em dadas proporções, ser sempre valores da mesma grandeza. Mantendo-se inalterada a força produtiva, digamos, de todos os trabalhos úteis sugeridos ou requeridos para a produção de um casaco, a grandeza de valor do casaco aumenta com a sua própria quantidade. Se um casaco contém X dias de trabalho, 2 casacos contêm 2x, e assim por diante. Suponha, porém, que o trabalho necessário à produção de um casaco dobre ou caia pela metade. No primeiro caso, um casaco tem o mesmo valor que antes tinha 2 casacos. No segundo caso, 2 casacos têm o mesmo valor que antes tinha apenas um casaco. Embora nos 2 casos um casaco continue a prestar os mesmos serviços e o trabalho útil nele contido conserve a mesma qualidade. Alterou-se, porém, a quantidade de trabalho despendida em sua produção. Uma quantidade maior de trabalho constitui por si mesma uma maior riqueza material. 2 casacos em vez de um. Com 2 casacos podem se vestir 2 pessoas, com um casaco somente uma. No entanto, ao aumento da massa da riqueza material pode corresponder uma queda simultânea de sua grandeza de valor. Esse movimento antitético resulta do duplo caráter do trabalho. Naturalmente, a força produtiva é sempre a força produtiva de trabalho útil, concreto
e determina, na verdade, apenas o grau de eficácia de uma atividade produtiva adequada a um fim num dado período de tempo. O trabalho útil se torna, desse modo, uma fonte mais rica ou mais pobre de produtos em proporção direta com o aumento ou a queda de sua força produtiva. Ao contrário, por si mesmo, a mudança da força produtiva não afeta em nada o trabalho representado no valor. Como a força produtiva diz respeito à forma concreta e útil do trabalho, é evidente que ela não pode mais afetar o trabalho, tão logo se abstraia dessa sua forma concreta e útil. Assim, o mesmo trabalho produz nos mesmos períodos de tempo sempre a mesma grandeza de valor, independentemente da variação da força produtiva, mas ele fornece no mesmo espaço de tempo diferentes quantidades de valores de uso. Uma quantidade maior quando a produtividade aumenta e menor quando ela diminui. A mesma variação da força produtiva que aumenta a fertilidade do trabalho e, com isso, a massa dos valores de uso por ele produzida, diminui a grandeza de valor dessa massa total aumentada ao reduzir a quantidade de tempo de trabalho necessária à sua produção, e vice-versa. Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força humana de trabalho, em sentido fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho humano igual ou abstrato, ele gera o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é dispêndio de força humana de trabalho, numa forma específica determinada à realização de um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto e útil, ele produz valores de uso. Nota 16. Nota segunda edição. Para provar que apenas o trabalho é a medida definitiva e real pela qual o valor de todas as mercadorias em todos os tempos pode ser avaliado e comprado, diz Smith, quantidades iguais de trabalho têm, em todas as épocas e lugares, de ter o mesmo valor para o próprio trabalhador, em sua condição normal de saúde, força e atividade, e com o grau médio de destreza que ele pode possuir. O trabalhador tem sempre de fornecer a porção devida de seu descanso, de sua liberdade e de felicidade. A Riqueza das Nações, livro 1, volume 5, página 1045. Por um lado, Adam Smith confunde aqui, não em toda parte, a determinação do valor por meio da quantidade de trabalho despendido na produção da mercadoria com a determinação de valores das mercadorias por meio do valor do trabalho, e procura, assim, provar que quantidades iguais de trabalho têm sempre o mesmo valor. Por outro lado, ele pensa que o trabalho, na medida em que se incorpora no valor das mercadorias, vale apenas como dispêndio de força de trabalho, porém, apreende esse dispêndio como mero sacrifício do descanso, liberdade e felicidade, mas não também como atividade vital normal. Todavia, ele tem em vista o moderno trabalhador assalariado, com mais precisão, diz o precursor anônimo de Adam Smith, citado na nota 9, página 117. Um homem utilizou uma semana para a produção de um objeto útil, e outro homem, que em troca desse objeto lhe dá um outro. Não tem outro modo de avaliar corretamente a equivalência de valor senão pelo cálculo do labor e do tempo que sua produção lhe custou. Isso significa, na verdade, a troca do labor empregado por um homem num determinado tempo e num determinado objeto pelo labor de outro homem, empregado no mesmo tempo num outro objeto. Página 39. Nota a quarta edição. A língua inglesa tem a vantagem de ter duas palavras para esses dois diferentes aspectos do trabalho. O trabalho que cria valores de uso e é determinado qualitativamente é chamado de work, em oposição ao labor. O trabalho que cria valor e só é medido quantitativamente se chama assim, labor, em oposição ao work. Ver nota do editor na página 14 da edição inglesa, Frederick Engels. O ponto 2 do primeiro capítulo está nas páginas 119 a 124.